dia a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Trino Connect. Gostaríamos de agradecer os patrocinadores de gestão que tornam essa organização possível, então a HDN Digital e o Sicredi. Sobre o Trino Connect, que é esse produto novo que estamos lançando, né? A ideia é trazer nesses encontros temas importantes e que geram muito impacto nos nossos negócios, né? Exemplos como hoje a LGPD, outros assuntos que a gente pode abordar, a reforma tributária, mudanças de legislação, proteção de software, coisas que são impactantes para os nossos negócios. A gente tem o público focado nos associados, mas de toda maneira é aberto, né, ao público. Inclusive, a gente está gravando esse evento para depois disponibilizar eles nas nossas redes sociais. Importante também é que vocês possam sugerir assuntos, né? Assuntos que vocês tenham no dia a dia, alguma dificuldade, alguma relevância em assuntos que geram impacto nos nossos negócios, né? Agradecer mais uma vez a participação de todos, né? E eu gostaria também de parabenizar esse grupo, né, em especial o grupo da LGPD, que está fazendo um trabalho fabuloso. Eu tenho acompanhado de longe, mas eu tenho visto Rafael bem atuante na comunidade, né, de entrevista de rádio, sensibilização. O Dr. Ivan também tem se movimentado muito na sociedade, na SIC eu vejo que ele tem trabalhado bastante. Então, assim, de uma maneira geral, o grupo já tem frutos, né? A gente já está colhendo frutos desse movimento de voluntariado. Agradecer também ao César, né, pela participação e pela disponibilização de tempo. Então, é bem importante. E, de bate-pronto, eu queria chamar, então, o atual coordenador do grupo, o Isidoro, né, para fazer uma abertura e uma boas-vindas. Isidoro? Tá conseguindo me ouvir aí? Tudo tranquilo? Estou te ouvindo. Aí, pessoal, bom dia a todos aí. Agradeço aí pelos componentes do grupo aí, o Ivandro, o Rafael e o César aí se propor aí apresentar para nós, tá? O nosso grupo aí tá, agora o dia 5 ali, eu anotei, a gente já está fazendo 1 ano de grupo, né? Estamos de parabéns aí. E digamos aqui, sobrevivemos ao primeiro ano, né? E o grupo tem um foco muito grande em estudar. O pessoal divulga muito material, a gente está lendo. A pandemia atrapalhou um pouquinho, porque a gente tinha um estudo de grupo ali, a gente estava tentando montar, dividir um pouco a lei ali para estudar, mas a tendência é que a gente vá seguir essa linha de raciocínio, tá? Agradeço a todos que estão aí assistindo nós também, que eu acho que é importante e valoriza nós também como grupo também, que é importante a gente fazer esse trabalho com a comunidade, tá? Porque quando a gente se foca só em grupo, é legal, a gente consegue trabalhar, mas a gente tem que dar um respaldo para a sociedade e todas as empresas envolvidas no Trinopolo, tá? Então, um bom dia e vai ser um excelente evento para nós aí. Legal, Isidoro, muito bom. Bom, de bate-pronto, então, eu vou passar a palavra para o Rafael, né? Rafael, pode ficar à vontade para a gente trabalhar. Na sequência, a gente tem o Dr. Ivandro já na sequência, e aí o César com um case de implementação já, tá, gente? Boa apresentação para todos. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Estou vendo a hora que a gente vai voltar para o presencial e que as palestras vão começar com palestrantes perguntando se estão ouvindo. Vamos ficar acostumados com esse novo normal, que para mim nunca vai ser normal. Bom, eu primeiro quero agradecer o convite aqui, dizer que é uma honra participar desse grupo de LGPD do Trinopolo e cumprimentar no nome do Juremir e do Edson todo o Trinopolo e no nome do nosso coordenador Isidoro e do Dr. Polidoro e do César, com quem eu hoje divido aqui essa mesa virtual, né, agradecer a presença de todos os membros do nosso grupo e estender isso a todos os associados do Trinopolo que nos acompanham. Me deram a tarefa de falar hoje, em 15 minutos, sobre o cenário atual da LGPD.
Olha, eu estou há 2 anos tentando entender o cenário atual da LGPD, não é uma tarefa fácil, assim, porque cada vez que eu acho que eu entendi, muda tudo, né? Então, eu até coloquei aí no título do slide que é o cenário atual da LGPD hoje, dia 17/9. E isso, no mundo jurídico, não é só com a LGPD que acontece, né? Esses tempos, a convite do Charlie, nosso colega de comissão de Trinopolo também, de grupo de estudos de Trinopolo também, eu falei sobre as MPs lá trabalhistas, a gente gravou uma palestra que ao ar 2 dias depois, eu liguei para ele e falei, ó, Charlie, avisa que foi gravado, porque já mudou nesses 2 dias. E com a LGPD não está sendo diferente. Então, eu não vou fazer um histórico completo, porque foi muita coisa que aconteceu nesse tempo aí, mas a LGPD ela deveria ter entrado em vigor agora, em vigência plena agora no dia 16 de agosto. A gente vê muita gente falando em 14 de agosto, essa data está errada, certo? Seria 16 de agosto, mas nós tivemos aí um projeto de lei, 1179, que adiava para 1º de janeiro esse início da vigência, que foi aquele PL que mudou um monte de coisa em relação à pandemia, em razão da pandemia. Depois que esse projeto de lei foi apresentado, veio uma medida provisória, 959, que adiava para 3 de maio do ano que vem, né? E aí que começou a piorar a confusão, né? E na discussão desse assunto todo, acabaram tirando do PL 1149 esse adiamento para 1º de janeiro, e a alegação foi que, como teriam que discutir a MP, não fazia sentido discutir 2 vezes o mesmo assunto. Ocorre que depois que caiu do PL, eles resolveram tirar isso da MP também, houve uma negociação de bastidores e essa medida provisória foi convertida num projeto de lei de conversão que jogava para 31 de dezembro de 2020, o início da vigência, né? Isso foi feito na quarta-feira na Câmara, todo mundo já falava, bom, beleza, então é 31 de dezembro, e no dia seguinte o Senado tirou o adiamento do texto da lei, né? E aí se instaurou um caos ainda maior do que o que já estava antes. Muita gente, inclusive, achava que a LGPD já tinha começado a valer naquele momento, mas, na verdade, a Constituição prevê que, nesses casos, há um prazo de 15 dias úteis para que o presidente sancione ou vete o projeto de lei de conversão e, durante esse período, antes da sanção ou veto, continua valendo o texto da MP. Então, hoje, dia 17, está valendo 3 de maio, só que esse prazo de 15 dias úteis, se eu não estou enganado, né, e aqui não há um dado oficial sobre quando esse projeto foi recebido pelo presidente, mas ele foi remetido no dia 27, então, hoje o prazo é 3 de maio, mas amanhã passa a ser amanhã mesmo, né? Então, se nada mudar, se a gente não tiver nenhuma surpresa, e se eu não tiver enganado no início da contagem desse prazo, amanhã é para entrar em vigência a LGPD, né? Ninguém está querendo falar, não, é amanhã com certeza, nem os maiores especialistas do país. Eu fui fuçar lá o LinkedIn do Fabrício Mota, que é indicado pelo Senado para compor a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o do Danilo Doneda, que é o indicado pela Câmara, ninguém se arrisca. Quem mais chega perto de se arriscar é a Patrícia Peck, que também é um grande nome nacional na área, que concorda comigo, na verdade eu concordo com ela, quanto ao dia 18, que é amanhã, mas não é 100% certo, depende dessa contagem de prazo. E uma outra coisa que a gente tem que falar em relação às sanções. Tá? As sanções elas só vão poder ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021, do ano que vem. A multa, a advertência, as proibições de tratamento. Isso porque aquele mesmo PL que eu falei antes lá, em que não passou o adiamento da vigência, ele passou o adiamento do início da aplicação das sanções, que ele foi convertido nessa Lei 14.010, que mudou uma série de coisas de outras leis e na LGPD passou as sanções para 1º de agosto. E aí a gente fala, então beleza, a lei está valendo a partir de amanhã, teoricamente, mas eu não preciso me preocupar porque as multas ficaram para 1º de agosto. Na verdade, não é bem assim, porque por mais que as sanções só possam ser aplicadas a partir de 1º de agosto, nós ainda temos a chamada responsabilidade civil. Então as empresas, os agentes de tratamento, podem responder a ações judiciais, né, tanto individuais quanto coletivas, movidas, por exemplo, por consumidores ou por empregados da empresa também, que são todos titulares de dados, né,
para buscar indenizações tanto por dano material ou moral. Dano material, vamos supor aqui, um banco teve um vazamento de dados e, em razão desse vazamento de dados, acabou havendo um prejuízo material para um correntista, para um titular de dados, ele pode buscar essa indenização. E o moral, a gente sabe o que é, aquela coisa que até dentro do judiciário é meio incerta, né? Mas que um pouco de tudo pode dar dano moral e quando a gente acha que vai ter, às vezes não tem. Então, a gente fica aí nas mãos do judiciário. E pode ser tanto para dano individual quanto coletivo. O coletivo são aquelas ações que normalmente a gente vê movidas pelo Ministério Público, pelo PROCON, por associações, por sindicatos. Então, a partir do início da vigência, mesmo que não se possam aplicar as multas, as empresas já podem ser acionadas judicialmente, os agentes de tratamento já podem ser acionados judicialmente pelos titulares, pelas associações e pelo Ministério Público. E só não vai responder se provar que não realizou o tratamento de dados, se tendo realizado o tratamento que não houve a violação da lei, ou se for comprovar a culpa exclusiva do titular ou de terceiro. Então a gente vê que tem uma semelhança, para quem ainda não tem familiaridade com a LGPD, tem uma semelhança muito grande com a dinâmica do Código de Defesa do Consumidor. E aí, para quem acha que isso daí está exagerando, né? Já tem gente que está de olho na LGPD. Ontem, anteontem, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que congrega os juízes do trabalho do Brasil inteiro, estava realizando um evento sobre a LGPD, né? E um dos palestrantes, o juiz Leandro Fernandes, do TRT6, que vai estar julgando ações trabalhistas que vão discutir questões relacionadas a dados pessoais, já falou que a Justiça do Trabalho, além de todas as suas atribuições constitucionais que já faz, também vai ser a Justiça dos Dados Pessoais. Então, a gente pode esperar aí uma atuação forte, né, da Justiça do Trabalho e, consequentemente, do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, em ações envolvendo dados pessoais. E a gente sabe que quando uma empresa senta na frente do juiz do trabalho, já entra perdendo de 7-1. Né? Então agora vai ser 8-1, porque a gente vai ter a lei de dados pessoais também envolvida nisso daí. E qualquer coisa que você faça com um dado de um empregado, de um funcionário, é um tratamento de dados, né? Desde o processo seletivo até após a demissão dele. E o Ministério Público do Distrito Federal, já desde abril de 2018, tem a Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, né? Ela é de abril de 2018, ou seja, ela é anterior à própria LGPD, que é de agosto de 2018, que já tem atuado fortemente e tem servido de referência para outros ministérios públicos do país. Já aplicou, por exemplo, uma multa de 1,5 milhão ao Banco Inter pelo vazamento de dados. Essa multa inicialmente, inclusive, era de 10 milhões. Né? Já moveu uma ação civil pública contra a Telefônica Vivo em razão do aplicativo de anúncios que eles tinham. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas se a lei começa a valer amanhã, como é que eles estavam multando ou movendo ações sem a lei? Né? Porque eles faziam isso já com base no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Não é porque a LGPD não está valendo que a proteção de dados não existe, né, no nosso ordenamento jurídico. Outra questão que a gente tem aí que está pendente é a questão da autoridade nacional. Tá? O governo federal publicou um decreto, o decreto 10.474, estruturando, né, determinando qual vai ser a estrutura regimental e quais vão ser os cargos da famosa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser responsável, dentre várias outras coisas, pela regulamentação da lei, que tem muitos pontos que ainda não estão claros e que dependem da Autoridade Nacional dizer como vai funcionar. Ela que vai ser responsável pela aplicação das sanções. A gente não precisa, por enquanto, ter uma preocupação grande com isso, porque essas sanções, como eu falei antes, ficaram para o ano que vem, né? Ela vai ser responsável também por determinar procedimentos simplificados para microempresas, empresas de pequeno porte, startups, que é uma coisa que tem previsão ali na LGPD, né? E o que a gente ouve nos bastidores do Senado é que os diretores executivos da Autoridade Nacional, que são 5 e devem ser nomeados pelo presidente da República, vão ser sabatinados no Senado agora na próxima segunda-feira. Tá? Isso é uma informação de bastidores, não está confirmado, mas é o que a gente está ouvindo falar. Bom, e aí a gente tem, por exemplo, aqui um outro
um outro desafio que a lei nos traz, que são coisas que a gente precisa da autoridade nacional que não existe. Então, a gente tem uma previsão lá, se não me falha a memória, no artigo 48, que o controlador, que somos nós, né, nós empresas, nós agentes de tratamento, deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco de dano relevante aos titulares. Se eu não fizer isso, já a partir de amanhã, se a lei começar a valer amanhã, né, eu estou agindo em contrariedade à lei. Mas como é que eu vou fazer uma comunicação a uma autoridade que não existe? É uma complicação, um desafio que a gente não sabe como resolver, né? Quem tiver mais apavorado com isso pode, sei lá, manda um e-mail para a Presidência da República aos cuidados da autoridade nacional, que vai ficar vinculada à Presidência da República quando existir. Mas é uma das loucuras que a gente vai ter que lidar com a LGPD, né, depois de toda essa confusão. A regulamentação, que depende da NPD, vai tratar, por exemplo, de prazos que os agentes de tratamento têm para atender determinadas exigências, vai falar sobre o tratamento de dados sensíveis para estudos em saúde pública, que nunca foi tão relevante como agora no meio de uma pandemia. Então, como é que a gente vai regulamentar isso sem autoridade nacional? A questão da portabilidade dos dados, que vai ser um dos direitos dos titulares, de mandar os dados deles que são tratados de um agente de tratamento para outro. Enfim, a segurança para transferência internacional de dados. Então, tem uma série de fatores que a gente depende dessa autoridade que não existe ainda. Outra questão que a gente tem aí no radar é a discussão da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional 17 de 2019, né, que ela alça a proteção dos dados pessoais à categoria de direito fundamental, que são aqueles direitos mais importantes que nós temos, como direito à liberdade, direito à vida, direito à saúde, né? Ela cria um novo inciso no artigo 5º, inicialmente seria uma alteração do inciso 12, agora foi criado um inciso próprio para ela, para ressaltar a importância desse direito fundamental, embora nós já tenhamos votos no STF reconhecendo tanto o direito fundamental à proteção de dados pessoais, quanto à autodeterminação informativa, que é aquele direito que eu tenho de saber o que está sendo feito com os meus dados e de escolher se isso vai ser feito, né? Ela dá à União a obrigação de organizar e fiscalizar a proteção e tratamento de dados e estabelece como competência privativa da União legislar sobre a proteção de tratamento de dados pessoais. Isso é importante para que nós não tenhamos aí 5.000 municípios e 27 unidades federativas legislando sobre proteção de dados, que vai ficar inviável para os agentes de tratamento lidar com essa quantidade de leis que a gente pode vir a ter se isso não ficar muito claro. Essa PEC ela tinha sido aprovada por unanimidade no Senado, foi alterada na Câmara e agora, como foi alterada, ela vai ter que voltar ao Senado, mas tudo indica que ela vai passar e que vai ser aprovada. Bom, e aí agora já finalizando, dentro do meu tempo como prometido, o Edson, cuidado para não estourar o tempo dos outros, não, fica tranquilo, 15 minutos é 15 minutos, se me desse 3 horas eu falava 3 horas. Quero terminar deixando umas dicas aqui, de como fazer agora no meio dessa comissão. Eu tenho uma empresa que faz tratamento de dados, que todas fazem, o que eu faço agora que eu não estava esperando que essa lei fosse valer amanhã? Bom, a primeira coisa que eu sugiro é que nomeie um encarregado, que é uma exigência da lei, pode ser alguém que já está na própria empresa, né? De preferência, alguém que conheça um pouco da questão de proteção de dados e segurança da informação, que vai ser a pessoa que vai fazer a ponte com essa autoridade nacional que não existe e com o titular dos dados que está querendo processar vocês. Então, vocês têm que ter isso em mente na hora de escolher essa pessoa. Uma pessoa que tenha capacidade de comunicação, de lidar com o público e que consiga também entender o mínimo necessário do que precisa fazer das suas obrigações. Preparar um canal de atendimento aos titulares dos dados, que é uma outra obrigação que a lei traz, pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser um e-mail e um telefone, e divulgar isso junto com o nome do encarregado. Fazer o mapeamento dos tratamentos de dados das empresas, identificar dentro da empresa quais são os dados que a empresa trata, de que forma ela trata esses dados, como eles entram, como eles saem da empresa. Elaborar uma política de privacidade e proteção de dados e não copiar isso de ninguém, né? Porque às vezes, dependendo de como se copia, a cópia fica pior do que não ter a própria política, se você copia uma que não é adequada ao seu negócio.
E também registrar o que a empresa está fazendo de positivo. Por mais que as empresas ainda não tenham se adaptado, a maior parte delas, alguma coisa de bom tem que estar sendo feito na tua empresa lá. Um descarte adequado, sei lá, um consentimento ainda que mal feito e que seja nulo, mas que pelo menos está tentando fazer. Registra o que a empresa está fazendo de bom, porque isso pode servir depois numa defesa, tanto judicial quanto administrativa, ali na frente. E era isso. Deixo aí meus contatos, meu e-mail. Ali tem o endereço do blog do escritório, onde eu compartilho algumas coisas sobre LGPD e outros assuntos voltados ao direito digital. Confesso que ultimamente não tenho botado muita coisa. Meu LinkedIn e o diálogos.com.br, que é um site onde a gente compartilha notícias e informações sobre direito digital e tecnologia. E ali sim eu tenho falado bastante sobre LGPD, né? Fico à disposição também para quem quiser me acionar. Agradeço de novo o convite, parabenizo ao grupo do Trinopolo, que é uma construção conjunta, isso tudo que eu vim ser o porta-voz aqui, e devolvo a palavra ao nosso presidente. Fico aqui agora esperando a exposição do Dr. Polidoro e do César, que estou curioso para assistir também. Obrigado e um bom dia. Legal, Rafael, muito bom. Doutor Evandro, já na sequência pode... Vamos lá, então. Enxergam a apresentação aí? Sim. Tá. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A ideia aqui é falar um pouquinho só em relação à LGPD, as adequações de contratos para as empresas de TI. E queria começar só lembrando que certamente vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, antes feito do que perfeito. Nas relações contratuais isso não existe. Nas relações contratuais não existe a possibilidade do antes feito do que perfeito. Não, é um cuidado que nós teremos que ter aí, são exatamente essas... nas nossas relações com as pessoas todas e especialmente com o LGPD. Especialmente num momento onde, bem frisou o Rafael, a LGPD é uma grande incógnita ainda, em que pese a gente ter muitas opiniões lançadas, diversas decisões já tomadas nos nossos tribunais, com base em outras leis, até se valendo de interpretações, às vezes, análogas aí com a GDPR e algumas outras coisas dessa ordem, ainda nós estamos engatinhando nisso, por incrível que pareça. E vou só dar um exemplo disso, que é o fato de que ontem mesmo, num destes milhões de grupos que a gente participa sobre LGPD, conversando e trocando ideias, houve um questionamento muito pertinente, mas que ele passou a ter uma relevância, ou só foi identificado o questionamento a partir do momento que se foi para a prática. E é esse o cuidado e essa é o desafio que nós teremos agora, porque como durante muito tempo, até por essas inseguranças todas que nós temos de legislação no Brasil, entrada em vigor, entra, não entra, está suspenso, não está mais suspenso, vale hoje, não, vale amanhã, amanhã já não vale mais, enfim, todo esse cenário maluco que a gente vive no Brasil, as empresas acabaram, de uma forma geral, como todos os brasileiros, esperando para a última hora, até para ver se era necessário fazer o investimento que tem que ser feito para essas adaptações, essas adequações à lei geral. Em que pese, no nosso caso, tenho certeza que é o caso de tantos outros aí de vocês, nós já estávamos advertindo os nossos clientes há muito tempo, já trabalhando há muito tempo com isso. O pessoal foi esperando, a gente vem saindo de algumas crises e entrando em outras, e isso faz as pessoas terem um pouco de receio nos investimentos. Mas especificamente, então, com relação a isso, nós vamos perceber, estou fazendo essa rápida introdução para dizer o seguinte, que agora na prática, agora na hora da implementação, na hora da adequação, é que nós vamos começar a identificar questões, ou nós vamos nos deparar com questionamentos que até então nós não tínhamos, porque eles estavam só no âmbito da teoria. Agora, na prática, é que a gente vai ver.
Como é que isso vai funcionar? Quem é efetivamente controlador? Quem é efetivamente operador? Será que não existe a figura do co-controlador? Quais são as responsabilidades? Quando começa uma, quando termina a outra? Dentro de cada um desses cenários. Por isso que nesse contexto todo, aquela máxima que eu fiz referência antes, de que antes feito do que perfeito, para as relações contratuais, elas não podem acontecer. O Rafael também fez uma referência interessante, que eu até aponto aqui na sequência, que é a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no nosso caso aqui especificamente. E fazer a referência ao Código de Defesa do Consumidor é importante porque nos permite fazer a seguinte observação. O mundo não começa a existir a partir da Lei Geral de Proteção de Dados e nem termina nela. Ou seja, ela é só, entre aspas, só mais uma lei que está no mundo, no universo jurídico legislativo brasileiro. Então, assim, é mais uma lei para que nós teremos que nos adaptar. Então, nesta adaptação, o pressuposto que nós trazemos como primeiro elemento aqui para a gente conversar é exatamente o pressuposto da existência de um contrato escrito de prestação de serviço. Embora isso pareça muito óbvio, já houve quem disse isso, é necessário que algumas vezes as obviedades sejam ditas, né? Mas há uma importância aqui do contrato escrito. Existe uma prática já, de uma certa forma até consolidada no mercado, de que a gente algumas pessoas mandam uma proposta e dizem que a mera aceitação da proposta é suficiente para que o negócio funcione, para que o negócio se efetive, para que as coisas comecem a acontecer. Não é bem assim. Nesse aspecto especificamente, que eu só referi esta relação, muito rapidamente, esta relação com o Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que nós, na condição de fornecedores, né, de prestadores de serviço, fornecedores de algum serviço, tivermos uma relação com um consumidor final e que haja alguma dúvida sobre o que ficou ajustado entre fornecedor e consumidor, a prevalência do direito ou da interpretação dada em favor do consumidor. Por isso que o contrato escrito, bem feito, ele é importante. Então, o objeto do contrato, nesse contexto, ele tem que ser um objeto, deve estar bem definido, de modo muito claro e objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Estive conversando ontem com um cliente que acabou fazendo uma opção, em um determinado momento, por uma empresa que faria, segundo ele, uma adaptação, uma adequação da sua própria empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. O cliente nos mandou alguns documentos para nós olharmos, nós olhamos esses documentos e decidimos sentar para conversar com o cliente, porque assim, os documentos não tratavam de Lei Geral de Proteção de Dados. Eles tratavam de outras coisas, importantes também dentro do cenário de Lei Geral de Proteção de Dados, mas não. O que acontece é que o cliente acabou não contratando uma adaptação, uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele acabou contratando um serviço de política de segurança da informação. Só isso. Isso é uma parte muito pequena dentro da LGPD. Importantíssima, mas muito pequena. O que acontece agora? Agora fica na dúvida, porque o cliente acha que tinha que receber todo um trabalho de adaptação. E o fornecedor diz, não, eu te vendi isso aqui. Neste momento é que os contratos são muito importantes, porque o contrato tem que ser claro. E aí, me permitam fazer essa observação, que os senhores da área de TI são um pouco complexos, como nós da área do direito. Nós temos linguagens próprias, expressões próprias. Uma expressão que vale para nós do universo jurídico não vale para os senhores na mesma interpretação, na mesma definição que vale para os senhores da área de TI. Então, nós temos que ter este cuidado para que a interpretação, para que o contrato seja adequadamente feito, para que ele não gere dúvida ao consumidor. Ele não pode não gerar dúvidas para mim, fornecedor, ele não pode gerar dúvidas para o consumidor. Então, a minha linguagem não é uma linguagem, quando eu faço um contrato de TI, não é uma linguagem para mim da área de TI.
É uma linguagem para quem vai receber o produto que eu vou disponibilizar. Esse é um cuidado muito importante, sob pena de nós termos problemas aí na frente e os nossos clientes acabarem entendendo que estão adaptados à Lei Geral de Proteção de Dados, porque firmaram um contrato com a área de TI e isso não foi adequadamente feito. Então, esse é um primeiro cuidado. Em tese, os contratos escritos são mais seguros. Por que eu digo em tese? Por causa exatamente disso que eu falei agora, a linguagem aplicada, a forma que está aplicada, a interpretação, são mais seguros do que os verbais. No verbal, a gente costuma ter talvez até uma facilidade para explicar algumas coisas. Mas entre o que está escrito e o que é verbal, vai valer sempre o que está escrito. Entre o que for verbal e eu não conseguir provar adequadamente, vale a interpretação que o consumidor deu, ou ela tem uma prevalência nisso. Então, isso é muito importante, que é a questão aqui da definição adequada do serviço que será prestado. Os contratos, eu acabei dividindo eles também em 3 grandes grupos aqui relacionados à área de TI, mas são só 3 grandes grupos, obviamente eles têm outras subdivisões, outras variações que vocês muito bem conhecem, talvez conheçam muito melhor do que eu. Mas vamos lá, nós poderíamos falar assim, do grande grupo dos contratos de desenvolvimento. Contratamos, eu, na condição de consumidor, contrato uma empresa para desenvolver um software para mim, especificamente para mim, é meu esse software. Os contratos de manutenção e os contratos de concessão de uso, né, ou de licenciamento. Basicamente, esses 3 grupos. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: esses contratos são de meio ou são de fim? O que eu quero dizer com são de meio ou são de fim? Eles podem ser um contrato que se esgote no serviço prestado ou eles vão ter vida longa e trazer para mim, fornecedor, uma responsabilidade de constante adaptação e adequação do software desenvolvido. Esse é um cuidado que a gente tem que ter na análise do contrato em si e para depois nós encaminharmos as adequações aí, para a LGPD desses contratos. Vou só dar um exemplo, o contrato de manutenção, só para a gente se questionar aqui, só para a gente se perguntar. O contrato de manutenção, o que ele me mantém? Ele faz uma manutenção de quê? Ele faz uma manutenção do produto que eu tenho, exatamente como ele está hoje, ou ele tem que fazer a manutenção com uma constante observação da lei vigente em cada momento? Eu não sei essa resposta, porque vai depender do que é que cada um dos senhores contratou e como contratou. Então, as adaptações, elas não são standards também. Nós não vamos na prateleira e pegamos lá um aditivo de contrato e apresentamos. Aliás, dentro desses milhões de grupos de WhatsApp que a gente participa e tantas coisas de discussões, num deles, determinado deles, alguém pediu lá se alguém tinha um modelo de aditivo de contrato de prestação de serviço para adaptação LGPD, e alguém prontamente disse, eu tenho um, e disponibilizou um contrato de 1,5 páginas, e disse, está aqui o problema. Meu Deus, eu disse, deve ser com cobertura de chocolate, isso, ou com açúcar, aquele açúcar de confeiteiro, porque isso é receita de bolo. E não é assim que funciona na prática. Na prática, tem que olhar contrato por contrato e ver quais são as peculiaridades, e é o momento também de corrigir eventual contrato que não esteja adequado. E fazer uma adaptação de um contrato de prestação de serviço dessa natureza para uma legislação como é a LGPD, que traz uma série de novidades para todos nós, inclusive de linguagem, inclusive de compreensão de algumas terminologias que nós não estávamos habituados, ela não vai acontecer de forma alguma com 1,5 página aí. Então, dentro desse cenário, quando nós falamos em adequação de contratos, a forma comum, sim, ela vai ser o aditivo de contrato. O aditivo passa a integrar o contrato principal como se fosse o próprio contrato principal firmado. Não interessa o momento que eu fiz, ele é a oportunidade que eu tenho de corrigir, como eu falei, mas também de trazer essas novidades aí para dentro. A importância da definição do que será feito a respeito de LGPD é fundamental. O que é que eu vou fazer de LGPD? O que os senhores vão disponibilizar para os clientes dos senhores dentro de LGPD por esse contrato que já existe?
O exemplo que eu dei do contrato de manutenção, o que ele é essa manutenção? É manter o status deste momento? É manter o produto como ele está hoje? Essa é uma fotografia desse momento? Ou ele é a necessidade de uma constante adaptação dele à vigência, sem criar novas ferramentas, nada disso, mas atualizá-lo e mantê-lo presente segundo as exigências da lei? Sinceramente, eu penso que se essa discussão fosse para o judiciário diria que, na condição de fornecedor, a empresa de TI que tem um contrato de manutenção, ela tem que dizer e disponibilizar para o seu cliente um software adequado e adaptado à legislação. Na minha concepção, essa é a exigência. Agora, isso vai depender do que os senhores têm nos contratos que os senhores fizeram, a forma com que os senhores vão adaptar esses contratos a essa nova realidade. Lembrando que há incidência do Código de Defesa. O cuidados para que a empresa de TI não se transforme em um co-controlador ou operador. Pensem no que vocês estão fazendo na hora que vocês vão adaptar o software de vocês. Não tragam para os senhores a responsabilidade de um operador. Vocês são a ferramenta para esse operador. Vocês têm que disponibilizar um serviço de ferramenta. Agora, existem empresas, obviamente aqui, que elas vão acabar tendo acesso a informações, inclusive privilegiadas, porque dentro deste trabalho todo que os senhores geram, vocês acabam tendo contato com dados pessoais. E se a gente for no rigor da lei, o simples fato de eu ter acesso a essa informação, eu já posso ser considerado um controlador também. Claro que eu talvez até esteja exagerando um pouquinho nessa interpretação, mas é que depende de como os senhores vão trabalhar tudo isso. Então, prestem atenção no momento das adaptações a cláusulas que limitem as responsabilidades de vocês, a cláusulas e documentos internos de confidencialidade com os demais colaboradores das empresas de vocês, de modo que se possa proteger ao máximo esses dados todos e vocês fiquem numa posição um pouco confortável. Agora, pensem que é uma oportunidade, tal como sempre se faz, de fazer um ajuste de todo o contrato, adequando este contrato não só à LGPD, mas essencialmente à LGPD, mas adequando linguagens para que vocês possam ter uma maior facilidade na hora da prestação de serviço. Diferente do Rafael, eu não coloquei aqui meus dados, e-mails de contato e etc., mas tudo isso está com o Trinopolo. Fiquem à vontade, depois, se precisar, eu posso disponibilizar. Foi um prazer e fico à disposição aí para questionamentos posteriormente. Um abraço. Obrigado, doutor Evandro. Excelente explanação. É sempre um assunto bem relevante para nós, né? Essa questão de contratos, né? César, contigo, César. Tranquilo, obrigado. Agradecer também o Ivandro e o Juremir ali também pela disponibilidade. Compartilhar minha tela, vocês já estão visualizando? Ah, não, tem que dar um aqui. Aí. Estamos visualizando. Isso aí. Tranquilo. Então, falar da mesma forma que o Rafael ali no desafio dos 15 minutos aqui no que foi feito dentro da metadados, nesse sentido da LGPD. Só queria deixar bem claro, assim, na verdade eu não vou falar sobre a legislação, sobre a LGPD, né, que daí meus colegas ali, o Polidoro e o Rafael, têm muito mais condições do que eu, mais conhecimento nessa área, então, na verdade, foram os impactos que a gente interpretou da LGPD, claro que com apoio, e praticamente, sim, trata bastante sobre a questão de segurança da informação. Então, a gente sabe que empresas que hoje já têm práticas de ITIL e COBIT, elas estão num caminho bem mais tranquilo nessa jornada para fazer adequação a essa nova lei. Né? E para ilustrar também aquilo que o Rafael comentou no final da apresentação dele, eu trazer 2 casos que aconteceram na Europa lá, que estão, né, já com a GDPR há mais tempo, onde nesse primeiro momento tem essa empra Knoodles,
que é um chat alemão, onde eles tiveram um vazamento de mais de 330 mil usuários, né? Só que devido às práticas que eles tinham internamente e a notificação rápida para os órgãos responsáveis, a multa dele foi considerada abaixo de somente 20 mil euros, tá? Quando poderia ser uma multa com valor muito mais representativo. E em oposição a isso, a gente tem um centro hospitalar lá de Portugal, onde não houve vazamento nenhum de informação, porém, pelas práticas inadequadas que eles tinham dentro da operação deles, nos processos, eles foram multados em mais de 400 mil euros. Tá? E como é que eles identificaram esse mau uso? Né? Eles eram um centro hospitalar com aproximadamente uns 300 médicos, e eles identificaram que tinham 985 usuários registrados como médico, ou seja, os laudos dos pacientes e todas as informações dos pacientes estavam disponíveis para pessoas que não teria sentido estar acessando essas informações, sabendo que dados de saúde são tratados como dados muito sensíveis, né? Deveriam ter todo o cuidado em cima disso. Então, isso mostra que as ações que tu tenha e tu registrar e mostrar que tu está tentando ir pelas boas práticas, de alguma forma, para os órgãos fiscalizadores, podem atenuar como eles vão interpretar o teu tratamento das informações. Aqui eu trago só brevemente também o nosso problema, né, que na verdade assim, hoje a gente tem aproximadamente 1.200 clientes de RH, sendo que o RH trata principalmente com dados pessoais e também bastante dados sensíveis que a gente tem que ter cuidado, tá? Sendo que desses clientes, aproximadamente uns 40, a gente tem, além disso, a gente ainda tem hospedado os dados dos clientes em nossos servidores, na nuvem. E o outro software que a gente trabalha também é uma gestão de clínica de saúde, que também é diretamente trabalhar com dados sensíveis, porque a saúde é exatamente classificada como dados sensíveis. A gente tem aproximadamente 113 clientes. Então, isso é o que nos tira o sono, então, para ficar tentando tratar exatamente e ter todo o cuidado para não ter qualquer tipo de situação com essas informações. Bom, começando, o que exatamente a gente começou a fazer, então, nessa questão para tentar se adequar às necessidades levantadas pela lei. Quando a gente começou a tratar isso no ano passado, lá, a gente identificou que o nível de auditoria e análise de situações que poderiam ocorrer dentro da nossa infraestrutura nos exigiria trocar o firewall que nós tínhamos, porque ele tinha bastante limitações nessa questão. Ele fazia todo o tratamento de segurança, mas para auditar eu tinha poucos relatórios. Então, isso a gente lá atrás começou então já a mapear, procurar soluções onde a gente tivesse mais condições de, num incidente, fazer um rastreamento e fazer algum trabalho preventivo também de acessos indevidos. Além disso, sobre segurança, a gente também formalizou um comitê interno de segurança da informação, onde são tratados todos os assuntos pertinentes à segurança, a processos, ferramentas, incidentes que possam ter ocorrido. E acho que a grande entrega disso, apesar de nós, como empresa de TI, todos esses assuntos estarem pautados no nosso dia a dia, eu acho que o tirar o momento para pensar isso de forma cíclica é uma grande entrega do comitê, sabe? Então, claro, ter a formalização, ter pessoas preocupadas, com certeza, mas tu ter um momento para pensar, parar, sair um pouco do dia a dia aí e questionar e ser crítico os teus processos é uma entrega bem importante desse comitê. A gente então tem essas reuniões quinzenais, que a pauta é sempre só segurança. Para fins de compliance, quando a gente começou também a discutir esse assunto, veio o advogado que trabalha para metadados, então ele nos sugeriu aquilo que foi uma das primeiras dicas do Rafael ali também, fazer o mapeamento das operações de tratamento de dados. Então, todos os gestores da empresa, com as suas equipes, identificaram todo momento de contato com dados pessoais de fornecedores e clientes e colaboradores dentro da empresa. Então, a gente registrou isso tudo dentro de uma planilha. Eu falava brevemente apresentar brevemente essa planilha. Vocês estão enxergando ela? Sim. Tá. É uma planilha bem simples, onde a gente só identificou por área que tipo de dado é coletado, de que forma eles são coletados, como são usados dentro da empresa, como são armazenados, onde são armazenadas essas informações, quem tem acesso a essas informações dentro da empresa, por quanto tempo são armazenados e utilizados, e quais
existentes em cada uma das ferramentas ou dentro das equipes ali. Então, a planilha simples, bem tranquila, é onde a gente fez todo um levantamento dentro da empresa de tudo que tipo de informação que é manipulada, tá? A partir disso, então, a gente começou então, a fazer vários tratamentos de processos internos lá para poder fazer essa limitação de quando a gente identificou algum acesso excessivo, algum tipo de disponibilização inadequada. Para fins de compliance também, então, conforme o Polidoro comentou, a gente começou a fazer revisões de contratos, tanto dos nossos clientes como também dos nossos fornecedores, que é uma parte bem importante. A gente usa os recursos dos fornecedores, então eles têm que estar compliance também com a LGPD e nos dar a segurança jurídica de que internamente também eles estão preocupados e estão se certificando que vai ter sigilo com as equipes, vai ter todos os termos necessários para manter a segurança. E a partir disso também fizemos aquela parte que o cliente do Polidoro lá contratou, que é a parte das políticas lá, mas que então, tentamos ver um pouquinho mais. Então a gente fez e revisitou alguma dessas políticas que a gente já tinha. Então a gente fez uma política de segurança da informação, onde é uma parte mais conceitual e mais genérica e ampla, porém mais curta, e que ela é a base então para todas as políticas bem abaixo dela. Então, depois fizemos uma política de uso de recursos de TI, que seria uma política mais, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode, posso botar pendrive, não posso, então ela é bem mais diretiva do que pode e que não pode, ser mais clara do que dentro da empresa a gente pode trabalhar. Fizemos uma política também de gestão de incidentes de segurança, para que a gente não tenha que ficar pensando o que fazer quando acontece um incidente de segurança, porque é um momento nervoso, né, que a gente já vai, então as equipes têm que estar capacitadas e preparadas e saber como se comportar havendo algum tipo de situação. Revisitamos e mudamos nossos termos de privacidade de sites e blogs e solicitações de aceites, que alguns não existiam. Revisamos o nosso termo de confidencialidade com os colaboradores e o nosso termo de aceite das políticas. Então, todos os colaboradores ficaram cientes das políticas, foi feita a apresentação para eles e todos assinaram um termo de aceite e todos que são contratados também são levados a assinar esse termo de aceite também. E agora, na minha opinião, é o maior desafio, tá? É a parte da cultura de segurança, tá? E por mais, a outra parte, assim, talvez a gente consiga delimitar o escopo e ver o esforço necessário para atingir aqueles objetivos, mas a cultura é um trabalho sem fim, que tu vai ter com todas as tuas equipes, independente de tu ter os melhores hardwares, os melhores softwares te dando segurança para o teu ambiente, tu sabe que do outro lado tem o fator humano, então pessoas não preparadas, pessoas não capacitadas e pessoas mal intencionadas vão estar sempre tentando te testar os limites das ferramentas, dos hardwares, então realmente é a parte mais demorada, na minha opinião, que tu já deve, quem não se preocupa com isso já está atrasado, talvez mais atrasado que a LGPD, né? Então, assim, é um assunto a cuidar sempre. Então, basta vir no exemplo ali, vem uma propaganda de Google Drive limitado, tu já tem gente clicando a todo instante porque quer ganhar o Google Drive limitado. E o que a gente trabalhou nesse sentido, então? A gente começou fazendo vídeos semanais, com essa pauta de segurança da informação, porque vídeos, a gente entendeu que tu mandar e-mail semanal com textão, a adesão à prática é baixa das equipes, o pessoal começa a ler e não termina, e o vídeo, por ser uma mídia um pouquinho diferente, tem um atrativo inicial, a gente fez vídeos no máximo de 2 minutos, para também não ser maçante, e começou bem, a gente tinha bastante adesão, e a gente viu que com o andar do tempo também a adesão foi caindo, e agora a gente já parou com os vídeos e está agora começando a pensar em outra forma de passar essa mensagem da cultura de segurança para as equipes. Em paralelo também usamos uma ferramenta de teste de phishing. Essa ferramenta, para quem não conhece, tu escolhe templates de Facebook, Airbnb, Trello, e tu dispara esses e-mails internos para as tuas equipes, sendo que lá dentro ele tem links para Facebook, como se fosse exatamente um phishing mesmo, e assim tu consegue mensurar dentro das tuas equipes quantos estão clicando e quem está clicando. Tu, inclusive, consegue colocar anexos para ver quem baixa anexo desses e-mails totalmente duvidosos, e
por fim, ainda a cereja, quem coloca ainda credenciais de acesso das ferramentas quando eles são solicitados. Tá? Foi bem interessante o exercício que nós fizemos ali, porque a gente viu que desde cargos de entrada da empresa até gestão, direção, estavam acontecendo essas situações. Qual que é a nossa ideia agora? Então, a gente está consolidando isso e vai sentar junto com os gestores para fazer esse repasse de ter mais cuidado. As próprias ferramentas de phishing, a gente usou uma, mas tem várias que são bem similares, elas já, se a pessoa clica no link, ela direciona para um treinamento sobre o que é phishing, por que não clicar, cuidar no link que tu aperta. Então, é bem interessante. Eu recomendo pesquisarem, porque é uma solução bem interessante. E também começamos, então, uma campanha de segurança da informação, usamos criamos um mascote ali para o de endomarketing, ali, o dado, aquela raposinha ali. E fizemos, num primeiro momento, um webinar, trazendo o advogado da empresa e o diretor administrativo da empresa, onde foi um webinar que foi apresentado para os colaboradores. Fizemos também webinars para explicar as políticas internamente. Criamos uma cartilha dando dicas bem básicas de coisas que possam estar acontecendo dentro da empresa que a pessoa tem que cuidar. Depois eu apresento ela aqui. Criamos algumas ações de segurança que eu vou apresentar em seguida e criamos um EAD com as políticas para que todo colaborador que entra na empresa veja esse EAD exatamente para ter condições de assinar o termo realmente entendendo o que seriam as políticas internas de segurança da informação. Aqui eu vou passar brevemente, é só a ferramenta, é uma ferramenta da Sophos essa, mas existem outras tão boas quanto tratando desse tipo de questão de phishing. Aqui é a cartilha que nós criamos, ela era um folderzinho dobrado que a gente entregou para todos os colaboradores, coisas que nem comentei bem básicas, seu usuário pertence somente a você, então não compartilhe nas férias, não dê a senha para quaisquer motivo, não clique em links suspeitos, pergunte se eu solicitei a mensagem que eu estou recebendo, cuidado com downloads, senhas, quantidade e qualidade, então para serviços diferentes, senhas diferentes, não ponha senhas no caderninho e guarde seus dados pessoais, não saia colocando seu CPF em qualquer tipo de site que solicite, isso pode trazer um risco bem grande para ti e para a empresa. Então, aqui da cultura, aqui é o pessoal da TI botando esse folder com o dado por toda a empresa, então foi uma forma de tentar engajar todo mundo na campanha. Criamos também uma ação onde a gente criou um vídeo que explicava como a importância das pessoas ao sair das suas estações de trabalho de bloquear o equipamento. E aí nós iríamos andando pela empresa, identificando situações onde não tivesse o colaborador e a tela desbloqueada, nós ia trocar o papel de parede. Infelizmente, com a pandemia, estamos todos home office e agora não conseguimos botar no ar a ação. Sobre produtos na Metadados, a gente então já fez várias customizações nos produtos para se adequar às necessidades da legislação. Também, sempre que, para processo, sempre que venha uma base de cliente para Metadados, para fins de debug, customização, serviço, todos os dados sensíveis são excluídos, todos os dados pessoais são mascarados para tentar, ao máximo, não ter a identificação das pessoas que estão naquelas bases ali. Na carga da base já é feito isso. E, de forma geral, fizemos uma revisão de todas as permissões em ambientes como ferramentas de CRM e qualquer software que a gente trabalhe com dados pessoais dentro da empresa, para que somente quem tem sentido poder acessar aquelas informações. E, no momento, o que estamos fazendo é criando um processo de auditoria da segurança da informação que seja recorrente e que nos traga uma segurança de que estamos sempre sendo críticos e melhorando nossos processos e ferramentas envolvidas com a segurança. E tem alguns pontos ainda que estamos encerrando de customizações nos produtos de metadados para ser totalmente compatíveis com a LGPD. Bom, desculpa a correria, foi para tentar atender o tempo ali. Mas fico à disposição, agradeço a presença de todo mundo ali e aos meus colegas também que formamos esse painel aí. Legal, muito bom, César. Mais uma vez, queria parabenizar a construção desse nosso Trino Connect, né? Essa questão de conexão, onde a gente passou pela construção da lei, né? Um histórico da construção, os impactos que ela pode causar,
o Rafael trouxe para nós, aí o Ivandro trouxe processos jurídicos que a gente já pode adotar a partir dessa legislação, né, para se prevenir, para poder dar um trabalho melhor para o nosso cliente. E aí o César, no final, com um caso de implementação. Né? Muito bom, César, muito bom, Ivandro, muito bom, Rafael. César, eu tenho aqui, eu acho que o Marcelo Garcia fez uma pergunta na hora que você estava mostrando aquela planilha, tá? Ele pediu se é um mapa de, deixa eu ver aqui, se é um mapa de risco sem pontuação. Não chega a ser isso, realmente é onde tu manipula dados pessoais, né? Não chega a ser cada momento que tu manipula dados pessoais para fins da LGPD é um risco, né? Mas assim, na verdade é um levantamento informal das informações para que te dê subsídio. Bom, se essa ferramenta manipula dado pessoal, eu tenho que ter mais cuidado com ela para ver se as permissões estão adequadas, se tem sentido aquilo ali, porque tu tem que justificar ter os dados pessoais contigo, né? Não, tem que ter a relevância. Né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Daniel Posa. César, um dos pontos mais difíceis de adequação na ISO IEC 27001 é a avaliação do processo de informações pelas rotinas de sistemas. Fizeram algo em relação a isso, relativo a LGPD na metadados? E aí depois tem uma pergunta para o Ivandro e para o Rafael. Acho que é melhor responder essa, César. Sim, a gente fez alguma coisa a nível de processo ali, mas acho que principalmente a questão dos processos foram todos revisados conforme, mais na questão da segurança de acesso à informação mesmo e claro, também aqueles processos onde é que a gente tem que garantir impedimento de invasão e coisas mais, tiveram foco e tiveram sim esse mapa criado para nós. Legal. E aí, doutor Evandro e doutor Rafael, o Daniel continua pedindo se existe alguma interpretação para isso na lei atual, né? Essa montagem de rastreamento de dados, esses pontos difíceis de adequação aí das normas técnicas da ISO aí. Se tem alguma relação na lei atual? Foi ligar o microfone e acabei desligando o vídeo. Né? Na verdade, isso é uma daquelas partes da lei que a gente vai ter que esperar, ver o que vai acontecer e ver o que a autoridade nacional vai nos dizer. O que eu acho que posso adiantar, porque a gente está tudo aqui ainda, até a gente começar, até a judicialização disso tudo e a atuação da autoridade nacional, a gente está num terreno um pouco de adivinhação, mas no meu ponto de vista, a ISO 27001 e a família lá, 27701 também, que é a extensão de privacidade e proteção de dados da 27000. Como é que eu vou chamar isso? Adotar essas práticas previstas na família 27001 vai contar, no mínimo, como uma atenuante, como uma demonstração de adoção de boas práticas, que é uma coisa que a lei fala muito. A lei fala muito não só em fazer, mas em mostrar que se faz. Então, ter uma ISO como guia, vamos chamar assim, é uma coisa que vai ajudar bastante, tanto no processo de adequação, quanto no processo de documentação e, posteriormente, no processo de comprovação de que estão sendo adotadas essas medidas. Agora, até onde a gente vai poder ir com isso daí, esses detalhes, né, vai ser uma coisa que a gente vai ter que esperar a regulamentação de muita coisa e que a gente vai ter que esperar a interpretação do judiciário quanto a isso, né? Porque por mais que a ISO nos ofereça, a 27001 e família, nos ofereça excelentes subsídios para isso daí, ela não é uma norma, não é uma lei, né? Ela é uma norma de referência, mas ela não é uma norma que pode ser imposta. Então, se você conseguir fazer essas coisas usando uma outra norma ou usando um procedimento próprio da empresa, pode ser tão bom quanto ou até melhor. O que vai importar, no fim das contas, é o resultado, o grau de segurança que você oferece para o titular de dados, como você atende o que o titular espera de ti, né? E principalmente, daí já falando do ponto de vista jurídico, pensando numa defesa administrativa ou judicial, como você comprova, como você demonstra que fez isso daí. Então,
vamos ter que esperar. Desculpa, Rafael. Doutor Evandro, pode falar, doutor Evandro. Não, assim, na minha maneira de ver, a legislação vai falar ela fala de uma forma geral a questão dos mapeamentos, das identificações, né? Ela deixa essa compreensão. Então, seja o que for, a razão que for, mapear todo este fluxo de informação, aonde eles estão, e identificar gargalos aí que possam trazer problemas, impactar algum tipo de risco, identificar e demonstrar que esses pontos em especial, não deixando os demais para trás, mas que todos esses estão sendo tratados pela empresa, e parece que isso é fundamental e pode, inclusive, funcionar como uma atenuante dentro de uma autuação, se ela vier no futuro. Basicamente é isso que eu penso. Legal, gente, muito bom. O Kleber está pedindo também, como comprovar de forma efetiva que o consentimento da pessoa natural foi obtido em conformidade com a LGPD? Bom, me permite começar, Rafael? Por favor. Bom, primeira situação, Kleber. As formas de tudo que a legislação prevê não estão regulamentadas. Nós não temos nenhuma definição de nada, dos relatórios, de resposta. Pode ser que isso venha a ser regulamentado posteriormente aí pela NPD, mas nesse momento não existe. E o consentimento em especial também não tem essa regulamentação. O que se tem que ter é exatamente um consentimento expresso, só isso. Tem que ficar muito claro para o titular dos dados que ele está consentindo a utilização desses dados. Mas eu quero só fazer, porque a pergunta me possibilita fazer uma advertência aqui. Por alguma razão que eu não sei qual é, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, estão focadas em consentimento. Consentimento é só uma das hipóteses de tratamento dos dados. E se eu pudesse dizer, me atrevo a dizer, é a pior das hipóteses do tratamento de dados. Porque quem concede, quem dá um consentimento hoje, amanhã pode não dar mais, pode revogar o consentimento. Então é importante, numa primeira análise, a gente verificar se o dado que eu preciso ter ou eu tenho, ele não se encaixa dentro das outras hipóteses de tratamento de dados. E deixar o consentimento só para aquilo que não encaixa dentro das outras situações. Mas tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque quem focar, vai a dica aí, quem focar toda a sua estrutura em consentimento está fadado a amanhã não ter mais consentimento nenhum. E aí a sua estrutura toda se perdeu. Eu concordo com o posicionamento do Polidoro, em especial a parte do consentimento ser a pior base legal que tem para o tratamento. O consentimento ele tem que ser livre, informado para finalidade específica, tem que informar o titular os direitos que ele tem no momento da coleta do consentimento. Se tem tanta regra para a coleta do consentimento, que o risco dele ser considerado nulo, dele ser considerado inválido, é enorme. Então, o consentimento, eu sugiro que se deixe como última base legal. Não serviu em nenhuma outra, vamos ao consentimento. E até me permite, eu acho que um pouco dessa vamos chamar assim, da cultura do consentimento que a gente vê na LGPD, vem um pouco do Marco Civil da Internet, que previa única e exclusivamente o consentimento, né? Falava só no consentimento, não trazia outras bases legais. E se nós formos lá para 1983, quando o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal da Alemanha julgou um caso que foi fundante para a questão da proteção de dados, que foi quanto à lei do censo de lá, foi baseado na autodeterminação informativa e na necessidade de um consentimento ali. Então, quando nasceu a discussão da proteção de dados, o consentimento era, bem dizer, a única forma que se enxergava. Mas nesses quase 40 anos de discussão, de 83 para cá, isso evoluiu muito, né? Até porque se viu que ia inviabilizar vários negócios, a tecnologia evoluiu, a discussão sobre proteção de dados evoluiu, e nós temos hoje aqui no Brasil 10 bases legais para tratamento de dados, sendo o consentimento a pior delas. E esse realmente vai ser um desafio de comprovar isso daí, de comprovar que a coisa foi feita de acordo, mas
assim, se a gente for pensar, é óbvio que a gente vai ter que fazer um peso do custo que isso tem para a empresa, né, e do risco que isso tem para a empresa. Que às vezes você tem uma solução que pode funcionar, mas que vai ser tão cara que vale mais a pena correr o risco de pagar uma multa. Mas você tem ferramentas como o blockchain, por exemplo, que pode ser utilizada alguma solução nesse sentido para tentar comprovar que aquele consentimento foi coletado da forma que se está dizendo que foi, né? Mas é importante ali a gente ter, vamos supor, um consentimento coletado digitalmente, no mínimo, o log do acesso lá, qual foi o IP que acessou, qual foi a porta, qual foi o horário, guardar a maior quantidade de dados possível, se der para pegar um MAC address, só que a gente vai ter que ter um certo cuidado com isso, porque todos esses dados que nós estamos coletando para comprovar que o consentimento foi válido, são dados pessoais. Então, a gente vai ter que coletar uma série de dados pessoais para comprovar que nós estamos fazendo isso de acordo com a lei. Então, é um desafio. Eu acho que essa questão do consentimento vai ser um dos maiores pepinos que a autoridade nacional vai ter para regulamentar e que nós vamos ter para atender. Legal, legal, Rafael. Muito bom, doutor Evandro. A gente tem mais perguntas, tá? Mas em função do horário, né, para cumprir o protocolo do evento, né, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Se quem puder permanecer, pode permanecer. Eu só vou fazer o fechamento para quem tem que sair, né? Eu só gostaria de que vocês abrissem a câmera de vocês para a gente fazer uma fotinha aqui do evento para aparecer aí, para a gente postar depois os vídeos nas redes sociais aí, gente. Isso aí, ajeitando o cabelo, né? Aí, ó, vamos lá. Muito bom, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Foi excepcional, muito bem organizado. Achei bem bacana mesmo essa construção desse evento. Muito bom. Tu consegue pegar umas prints também? Tu consegue pegar uns prints aí também. E tá muito bacana esse evento. Tá muito legal. Legal, gente. Muito bom, muito obrigado, né? Eu vou continuar aqui com as perguntas, tá? E aí, quem quiser participar, pode ficar à vontade, né? A gente vai continuar gravando, porque são perguntas bem relevantes em relação ao assunto mesmo. O Rômulo Straliotto, o que solicitar ao parceiro terceiro, além da empresa, fazer manutenção ou aditivo contratual? Eu confesso que eu não entendi muito bem a pergunta, né? Vamos lá de novo, então. Eu acredito que o Rômulo... Vamos lá, Rômulo. O Rômulo, deixa eu ver se ele está na sala ainda para ajudar na... Ele está aí, pode abrir o microfone e pergunta. Isso, vou abrir o microfone do Rômulo. Rômulo. Achei o Rômulo. Aí, Rômulo. Bom dia. Bom dia. Pode ser um ruído aqui que tem o meu neném na sala aqui. Tem problema. Assim, claro, ficou um pouco confuso ali, mas o intuito da pergunta é assim, além do aditivo contratual, né, que a empresa pode fazer com um parceiro de marketing ou qualquer outro serviço externo aí que compartilhe algum dado pessoal, para demonstrar que esse parceiro realmente está, de fato, aplicando essas técnicas aí de segurança ou proteção de dados, é possível solicitar alguma demonstração, algum case fluxo que ele tenha, em tese, fazendo essa proteção na prática? Rômulo, perfeito. Sim, é um direito que tu tem na condição... Nesse momento, tu está na condição de consumidor, né? Tu te vale do serviço de terceiros. Então, sim, é óbvio que tu pode pedir todo e qualquer comprovação. Alguns clientes, por exemplo, estão pedindo que os seus próprios fornecedores prestem uma declaração formal com todas as exigências legais aí de que elas estão adaptadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Seria possível, dentro dessas contratações, inclusive, tu solicitar ou estabelecer uma cláusula específica onde tu diga que, periodicamente, tu gostaria de fazer, entre aspas, uma espécie de uma auditoria, uma checagem presencial no local, ou que a empresa vai ter que, periodicamente, dizer que ela está adaptada, né, demonstrando que tu tentou te cercar de fornecedores e de terceiros
que estão adequados à legislação. Isso é possível, sim, é um documento bem tranquilo e pode ser, inclusive, em algumas situações, e dependendo da situação, incluído como uma cláusula direta dentro do próprio contrato de prestação de serviço ou no aditivo que venha a ser feito. Muito obrigado. Excelente evento aí a todos aí. Grato pela resposta. Valeu, obrigado, Rômulo. Agora tem o Edemar Benatti aqui, que fez uma pergunta que é bem interessante. Questão de homenagens com imagens de clientes e colaboradores em redes sociais. O que a LGPD tem em relação a essa exposição de imagens de clientes e colaboradores? A gente tem duas questões aí. Rafael, Perdão, desculpa. Como tu fala muito mais do que eu, deixa eu dar só um pitaco rápido e depois tu faz o fechamento. Bom, eu acho que a questão é assim, ó, tu vai ter que ver se há interesse aqui, o legítimo, né? Eu gosto muito de uma das hipóteses de tratamento de dados, que é o legítimo interesse. E aqui, porque o legítimo interesse traz implícito nele, que de uma certa forma, toda a legislação, a expectativa. Qual é a expectativa do titular dos dados? Então, me parece que quando se faz uma homenagem, se faz fotografias, reportagem, ela está um pouco na expectativa do homenageado que essa foto vai ser utilizada em algum lugar, né? Ninguém vai bater isso vai fazer uma fotografia para guardar ela de recordação de que um dia aquilo aconteceu. Não, a ideia é publicar um pouco isso. Então, me parece que essa é uma hipótese bem interessante, porque a gente satisfaz a expectativa do titular dos dados. Mas, além disso tudo, se quiser cercar, depende de como isso vai ser utilizado e quem vai utilizar, né? As questões de reportagem, jornalísticas, elas não são alcançadas, são uma das hipóteses de tratamento aí. Mas, em algumas situações, pode pedir um consentimento. Nesse caso, sim, o consentimento ele encaixa bem porque a pessoa autoriza o uso da imagem. Deu, Rafael? Pode falar a próxima meia hora. Eu acho que esse é um dos poucos casos em que o consentimento vai ser uma base adequada. E a gente envolve aí não só a LGPD, porque a gente está falando de um dado pessoal, mas a gente envolve também o direito de imagem, né? Aquele direito que a gente tem protegido ali tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil. Então, é mais do que um dado pessoal somente. Então, é uma questão que tem que ter cuidado. Uma discussão que a gente vai ter que ter em relação a isso, dependendo do caso, se isso é decorrente de uma relação de trabalho, por exemplo, que numa relação de trabalho a gente vai ter uma discussão muito forte em relação ao consentimento, se ele é livre ou não, né? Isso é uma coisa que tem vindo forte já na ICO e na União Europeia em geral, em relação ao GDPR, que normalmente, em quase todos os casos, o consentimento não vai ser considerado uma base válida, né, no tratamento de dados decorrentes de relação de trabalho, por não ser verdadeiramente livre. Então, tem que se ter esse cuidado aí também. Mas concordo com o Polidoro, esse é um dos casos em que a gente não pode nem deve descartar o consentimento. Legal, gente, muito bom. O Edemar Benatti tem mais perguntas. Para colocar todo mundo na rodada aqui, eu vou pular ele agora, eu vou colocar aqui a pergunta do Géry Balcone. Lembrando que a lei direito dos titulares é para pessoas físicas, certo? Isso é certo? Exatamente. Isso? Isso, Legal. Ela protege dados pessoais de pessoas físicas especificamente, digitais ou impressas, mas de pessoas físicas. Legal. Essa pergunta nós chamaríamos no judiciário como sendo uma pergunta capciosa. Porque Por quê? Porque a pergunta é: a lei é para pessoas físicas, certo? Não, a lei é para todo mundo, mas ela protege os dados da pessoa física. É só, estou brincando aqui com o Géry, né? É só uma maneira de descontrair. Sim, os dados que são protegidos são das pessoas físicas e dentro de relações com finalidades econômicas. Muito bem.
Voltamos para o Edemar Benatti. Acho que essa aqui é para o senhor, doutor Evandro, que foi o que o senhor falou. A questão de e-mails, que hoje são usados até como prova de aceite dos orçamentos e tal. O que fazer? Deletar? Não. Veja bem, se nós estamos falando de pessoa jurídica para pessoa jurídica, a lei não se aplica, né, dentro desse caso aqui. Mas nós vamos ter os dados da pessoa física ou da pessoa natural aí que está transmitindo e-mails. E o e-mail é um desses grandes questionários que o tempo vai nos dizer qual será a resposta, porque um e-mail corporativo, onde apareça, por exemplo, no meu caso, meu e-mail, polidoro@martinspolidoro.com.br. Bom, primeiro, isso é um endereço, né? Isso dentro do direito digital é um endereço, é tal como se fosse o endereço da minha casa. No momento que eu coloco polidoro@martinspolidoro, todo mundo já sabe que eu trabalho no Martins e Polidoro. A questão é saber, com o tempo, se essa informação Polidoro, vinculada a uma extensão aí de pessoa jurídica, ela poderá ser, dentro de um contexto profissional, dentro de uma relação profissional, também compreendida como um dado pessoal que deva ser protegido. Será que sim, será que não? Se a gente for para o rigor da lei, sim. Se a gente for por uma interpretação um pouco mais óbvia, quando eu estou falando como integrante do Martins e Polidoro, eu não estou falando como pessoa física, eu estou trabalhando as minhas informações, é o meu endereço aqui. Então, essas são respostas que eu, pelo menos, não sei dar nesse momento, se é que alguém vai saber dar, é como estes endereços de e-mail serão tratados. Agora, se fosse o meu e-mail particular, sim, ele terá que ser, não necessariamente excluído, mas terá que ser protegido. Ótimo, pessoal. Gente, tem mais perguntas, mas eu acho que está de bom tamanho já. Eu acho que o evento cumpriu já seu papel. Essas perguntas aqui eu vou colocar elas para os palestrantes e a gente vai responder elas depois, tá? A gente ficou devendo para o Edemar, para o JFM Costa e para o Robert, tá? Então, na sequência, a gente vai estar disparando para vocês as respostas. Eu só gostaria que vocês colocassem o e-mail de vocês aqui no chat para a gente poder responder ele para vocês. Então, o Edemar, o JFM Costa e o Robert. Tá? Ô, Juremir. Oi. E-mail é dado pessoal, tá? Coloca o e-mail e o consentimento. Poxa, pronto, ó, já começou. Mas eu tenho certeza que falo pelo Rafael e falo para o César. Tenho certeza por já os conhecer. Eu acho que mandei privado para o Juremir. Pendente aí depois, por gentileza, pode mandar para a gente por e-mail que a gente quiser fazer contato direto. O meu contato, o Trinopolo tem, pode passar telefone, e-mail, o que quiser, sinal de fumaça, que a gente responde depois. Legal, gente. Vê só a questão de forma de trabalho, né? Que é a mudança da cultura, né, César, como você estava falando. Né? Exatamente, é mais difícil. Essa mudança da adaptação da forma com que a gente pensa e trabalha. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Microfones abertos, gente, para dar o tchau aí para todo mundo. Fiquem bem, bom resto de semana, bom final de semana. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu, até mais. Gente. Obrigado. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Obrigadão, valeu. Obrigado a todos. Tchau, tchau.